entrando. Eu já convido o ministério de louvor, esteja se posicionando aqui à frente. Feche seus olhos, vamos falar com Jesus. Deus eterno, Pai de amor, graças te damos, Senhor Jesus, por esta noite. Que privilégio, Deus, estamos aqui unidos e reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para Te glorificar, Te adorar. Só o Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Pai, nesse momento, em conjunto com a Tua igreja, nós pedimos, Pai, toma o direcionamento desse culto, Jesus. Cada coisa que venha acontecer aqui, ó Pai, seja pela direção do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Passeia nesse lugar, Senhor. Tu tem liberdades aqui, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, leve agora nossas mentes cativas ao Teu Espírito Santo. Que nada, Jesus,
tema é Jesus, amor que traz paz e esperança. A divisa: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. A divisa se encontra em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Agora a gente vai estar fazendo a leitura bíblica de forma alternada, que se encontra em Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Amém. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja? Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça que nós somos vivos. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, o caráter aprovado, a esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Cristo Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Amém. A igreja pode se assentar. Nesse momento nós vamos estar orando pela ministração da palavra. Eu convido o nosso irmão Diácono Paulo, que estará orando e entregando a vida do pastor. Santo, poderoso Deus, eterno Pai, coloco nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Peço perdão desde já pelos nossos pecados, pelas nossas escolhas inequívocas, ó Pai. E mais uma vez eu coloco o pastor Marcelo em Tuas mãos, ó Deus, como ferramenta santa, ó Pai, separada e usada por Tuas mãos para ministrar a Tua vontade, ó Pai, a saber a Tua bondade, a Tua misericórdia, ó Deus, e a Tua autoridade no povo, Pai. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente, que enquanto Ele fala, nós possamos reconhecer a voz do nosso Senhor, ó Deus, o grande Eu Sou, e assim também Ele possa ser renovado, fisicamente e espiritualmente. Pai, toca os corações que aqui chegaram, ó Deus, abra os ouvidos, ó Pai, quebranta aquilo que ainda foi de perto e deu um coração de carne, Pai, que as armadilhas, ó Pai, que as tentativas de deixarmos desatentos à Tua palavra, elas possam cair em nome de Jesus. Se há alguma coisa aqui de pé, tentando atrapalhar o entendimento, o ouvido, prestar atenção, o ser sensível ao Seu toque, a partir de agora, em nome de Jesus, já está desfeito, ó Pai, porque a autoridade é de Jesus, e é de Jesus que aqui estamos falando, ó Pai. Mais uma vez eu peço, ouça a autoridade do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É com grande alegria que recebemos você aqui nesta noite. Que o Senhor possa falar no teu coração e que você possa sentir alegre, feliz, não por estar somente em nosso meio, mas acima de tudo, porque você há de sentir a presença gloriosa do Senhor e o Espírito Santo de Deus ministrando ao teu coração. Isso não é mérito humano,
é meramente a graça de Deus se manifestando em meio ao seu povo. Queridos, quero convidar você que está de posse da sua Bíblia, a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Estarei lendo do versículo 26 até o 31. Meditaremos sobre o tema Uma Vida com Propósitos. E assim o Senhor nos diz em sua palavra: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amado Deus, teu servo já orou, mas eu te peço que o Senhor, através do teu Santo Espírito, esteja ministrando esta palavra ao coração dos teus servos, e que todos possam sair daqui compreendendo qual é a sua boa, perfeita vontade, que necessita se cumprir em nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Hoje celebramos a ressurreição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Celebramos a vitória dele sobre a morte. Celebramos algo que o ser humano por si só não consegue resolver: a sua situação com o pecado e a consequência disso. O nosso Senhor Jesus, ele conquistou um grande direito para cada um de nós. A todos aqueles que confessarem seus pecados, é verdade que precisa primeiramente admitir, é necessário primeiramente ter humildade para admitir esse pecado. Todos aqueles que acreditarem que ele ressuscitou dos mortos, a esses é garantido a salvação da sua alma. Mas hoje também recordamos o sacrifício de Jesus. Hoje celebraremos a ceia do Senhor, uma ordenança de Jesus para que nós possamos lembrar de tudo aquilo que ele fez por cada um de nós pecadores. Ele morreu sendo nós culpados dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele morreu por cada um de nós. Éramos nós que merecíamos estar naquele local de vergonha e humilhação. Mas ele se fez maldito por cada um de nós. E ele deixou uma ordenança que, enquanto ele não voltasse, que nós lembrássemos do sacrifício do Senhor Jesus, do sacrifício dele por cada um de nós. Essa lembrança ela é rica, não somente no seu significado de salvação, mas também da graça e da misericórdia e do amor de Deus. Não somos dignos, nenhum de nós, deste amor. É claro que a própria palavra ela revela isso: por um justo possa ser que nós venhamos fazer um tamanho sacrifício a ponto de colocar em risco a nossa vida, mas não morrer por um pecador. E o Senhor Jesus fez isso por cada um de nós. Chegará um momento que ele retornará e ele julgará o mundo. Mas até lá, precisamos tomar uma decisão. Precisamos entender o significado do amor de Cristo por cada um de nós. Precisamos valorizar este amor.
e pedir perdão pelos nossos pecados. E nós seremos perdoados por esses pecados, pelo sangue de Cristo. E aí teremos direito de um dia estarmos na glória com o Senhor, porque fomos justificados e o Senhor trouxe renovo para a nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo em sua primeira carta a Coríntios, ainda no capítulo 1, no versículo 9, é dito: Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hoje temos um grupo de adolescentes que são motivos de alegria para os seus familiares e para esta igreja, estarão descendo as águas. Eles passaram por um processo, mas o primeiro processo que eles tinham que passar não é um processo de igreja, não é um processo de doutrina, mas é um processo de tratamento de Deus, de convencimento do Espírito Santo e aceitar este convencimento. Contudo, estes adolescentes, eles precisam se compromissar, acima de tudo, com o Senhor desta igreja e não com a igreja. Muitas pessoas, elas se compromissam com a sua doutrina, com a igreja, com seus compromissos, mas não com o Senhor da igreja. Mas eles estão sendo chamados hoje para se compromissar com o Senhor da igreja, para que sejam fiéis testemunhas de Cristo, não somente na igreja, mas nos seus lares. Que naqueles momentos de crise, naqueles momentos de dificuldade, eles lembram por quem foi chamado. Eles lembrem da condição do qual eles foram chamados. Pecadores, como eu, como você. Mas o Senhor chamou eles para viverem em novidade de vida. Antes delas olharem as pessoas que estão à nossa volta, os seus familiares, antes dessas pessoas olharem para a conduta de vocês, para aquilo que vocês vierem a fazer ou falar, todas as pessoas, sem distinção, olharão para o caráter de vocês. Quem vocês são? Como vocês se comportam? Qual o caráter de vocês? Qual as qualidades que vocês têm que são características de um cristão? Há em vocês honestidade em coisas básicas, como por exemplo, no momento de prova, sei que eu vou me dar mal e tenho oportunidade de colar, o que eu farei? Pago o preço de uma nota ruim ou passar por uma recuperação, ou sou desonesto? Minto para os meus pais para que eu não passe por um momento em que eles me chamem a atenção, ou encaro a verdade e escuto aquilo que eu preciso escutar? Há responsabilidade, acima de tudo uma responsabilidade com o nome que vocês vão carregar, que é o nome de Cristo, porque as pessoas olharão para vocês e enxergarão um cristão, e precisam enxergar isso. Há coragem ou há medo? Nos momentos em que há necessidade de mostrar ali fé, firmeza, se acovarda? Há empatia para com as pessoas, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão passando por alguma dificuldade, ou até mesmo por aqueles que ainda não aceitaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Mas por que o cristão precisa ser diferente? Primeiro, porque ele escolheu seguir a Jesus. Ele não escolheu seguir homens, ele escolheu seguir a Jesus. Ele carrega o nome de seguidor de Cristo. Ele carrega a marca de Cristo no seu viver. Não somos cristãos porque gostamos das roupas que vestimos, porque é um dia em que nós nos vestimos bem. Não somos cristãos porque gostamos dos louvores. Não somos cristãos porque gostamos dos nossos amigos. Não somos cristãos simplesmente porque queremos nos sentir bem. Acima de tudo, somos cristãos porque queremos viver em comunhão com Deus. Sentimos falta de Deus, sentimos a necessidade de Deus.
Isso tem que crescer na vida do cristão. Em segundo lugar, porque assumimos um compromisso da morte do velho homem, da velha criatura. Precisamos ser alguém diferente. E isso é cada dia, a cada momento. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós falamos a respeito do pecado. Infelizmente, o pecado faz parte do nosso viver, faz parte da minha vida. Eu perguntei para eles, quem pecou essa semana? Eles ficaram com medo de falar, eu falei, eu pequei essa semana. Infelizmente, faz parte do nosso processo. Mas faz parte do nosso processo se arrepender, entender quem nos ama, quem nos chamou e qual é o poder dele sobre as nossas vidas para perdoar os nossos pecados, se nós formos fiéis, sinceramente pedir perdão pelos nossos pecados. E assim, irmãos, o poder de Deus se manifesta na nossa vida. De repente não é o mar se abrindo. De repente não é uma transformação, não é uma multiplicação de planos. Não. O poder de Deus se manifesta na nossa vida, nos colocando numa condição de filho do Senhor, de amar ao Senhor, de querer mais ao Senhor. E todas as coisas deste mundo se colocam em segundo plano, diante daquilo que nós temos da parte de Deus. Isso, a nossa vida, ela precisa ser algo que aponte para Deus. Aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. As pessoas olharem para nós e enxergar Cristo na nossa vida. Ver as nossas ações, ver as nossas conquistas, as nossas derrotas e olhar, ali tem um cristão. O cristão, ele entende a sua condição. Ele entende das suas carências, ele entende das suas limitações, e ele sabe do poder imenso que vem da parte de Deus para a vida dele, mas ele é humilde por causa disso. Ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso, ele é humilde, porque acima de tudo a palavra de Deus revela que ele é pecador e é carente da graça, da misericórdia do Senhor. Há nele a incapacidade de cumprir o seu papel de cristão. Mas em Deus e no Espírito Santo do Senhor, no Espírito Santo de Deus, há tudo aquilo que lhe é necessário para que ele possa vencer o mundo. Por isso, ele depende de Deus, ele busca o Senhor, e ele faz isso a todo instante da sua vida. Ele não faz isso somente no domingo, não. Ele não faz isso somente nesse momento de adoração, não. Ele sai daqui, ele vai encontrar prova, mas ele sabe que ele precisa de Deus. Ele vai encontrar vitória, mas ele sabe que precisa de Deus. O cristão, ele entende a sua condição, ele é carente da presença de Deus. Ele sabe que há um leão lá fora. E esse leão, ele anda ao redor, tentando devorar, tentando destruir ele. E ele sabe que ele só pode superar este leão com a presença de Deus sobre a vida dele. Ele sabe que só pode superar as armadilhas de Satanás com Deus favorecendo a vida dele. Ele sabe que se não for o Senhor atuando na vida dele, ele não consegue nada. Não é pela força, não é pela capacidade dele, mas é pela ação do Senhor na vida e no coração dele. Não há nada que favoreça a missão do cristão. Pelo contrário, tudo desfavorece. Porque somos corruptíveis. Somos pessoas com o coração duro e enganoso. Se não houver a atuação do Espírito Santo orientando, exortando, convencendo a cada um de nós dos nossos pecados, a única solução das nossas vidas é Cristo Jesus. Ah, meu querido, não conseguiremos nada. Necessitamos, portanto, de que o Senhor atue em nossa vida. No texto lido, Paulo nos faz refletir sobre como o poder de Deus se manifesta sobre a nossa vida. E qual o propósito disso? Eu quero meditar em três coisas. Primeiro, Deus atua na nossa vida porque Ele sabe quem nós somos e Ele nos chamou com um propósito. Precisamos olhar a nossa história de vida.
Lembre-se de quando você era adolescente, de quando era criança. Lembre-se quando você era jovem. Reflita sobre a tua história de vida. Lembre quem você era sem Cristo, ou como está sendo a tua vida sem Cristo. Por vezes, a sociedade, ela olha para uma pessoa, ou até mesmo familiares, olha para uma pessoa e fala: não tem jeito não, é uma lerdeza só. Não tem jeito, essa pessoa ela não vai mudar, é ignorante, sempre foi assim. É mentira, é burro. Tem filhos que ouvem isso dos seus pais. Ou de repente vai na contramão: é muito inteligente, é capacitado. Paulo ele fala que em Cristo todos são igualados. Em Cristo todos se colocam de igual modo, porque aquele que não é habilitado, o Senhor habilita, e aquele que é capacitado, se não for o Senhor atuando na vida dele, nada acontecerá. Estou há 20 anos como pastor, e nesses 20 anos eu já vi pessoas muito capacitadas, mas que foram um desastre como cristão. E já vi pessoas que de repente seus familiares falavam: mas isso aí não tem muita coisa a fazer não. E Deus atuou de tal forma que foi bênção para a igreja, foi bênção para a família e se tornou bênção para a sociedade. E o que é isso? Não é o homem, é o poder de Deus. Queridos, vocês querem ter uma boa profissão? Dedique-se, prepare-se. Quer ter posses? Vai trabalhar para isso. Não pense que oração e igreja vai te dar posse, não. Vai trabalhar para isso. Você quer ter boa saúde? Cuide agora, igual que é jovem. Porque vai chegando na idade do Paulo, vai ficando bom. Então cuide-se. Mas se você deseja ser um servo de Deus, útil, uma bênção nas mãos de Deus, você precisa entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Não é você, não adianta você fazer alguma coisa se não for Deus. A gente não consegue viver em comunhão com Ele se não for a atuação do Senhor, se não for a gente permitir que Jesus seja o Senhor da nossa vida, nada modificará. Para isso ocorrer, é necessário humildade, não orgulho. O orgulho leva o homem para longe de Deus, mas aquele que é humilde, o Senhor trabalha sobre o seu coração. Não à toa, Jesus ele falou lá no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 3: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. O que Jesus está falando? Aquelas pessoas que conseguem admitir os seus pecados, aquelas pessoas que são humildes, que quando confrontadas pelo Espírito Santo falam: sou eu, fui eu que errei. E ela cede a atuação do Espírito Santo na sua vida, o reino de Deus a elas pertence, porque o Senhor vai trabalhar na vida dela, transformar áreas da vida dela, transformar o caráter dela, a maneira como ela enxerga a vida e a maneira como ela vive esta vida. No que diz respeito à vida espiritual, reconhecer as limitações para viver uma vida agradável a Deus é uma necessidade e um sinal de conversão. Se você não for humilde a este ponto, não ocorrerá e não ocorreu a conversão da tua alma. Só é possível ser cristão se houver humildade para ouvir não o que o pastor fala, mas o que o Espírito fala ao teu coração. Só é possível ser cristão se tivermos humildade para, no momento que o Espírito Santo nos confrontar, você está errado, você tem que pedir desculpa, você tem que pedir perdão e você ceder à voz do Espírito Santo. Sua prioridade precisa ser seguir a Jesus e os seus ensinos. Por isso o Espírito Santo fará as suas ações, trabalhará sobre a sua vida. Em segundo lugar,
não é pela força do homem, mas pelo poder de Deus. Ninguém deve se tornar orgulhoso do que Deus oportuniza fazer na casa dele. Os meninos, os jovens aqui adoraram o Senhor de uma forma linda e bela. Os irmãos, de repente, têm um talento, têm um dom. Isso tudo é oportunidade que o Senhor nos concede de participar desta obra maravilhosa. Mas nada, há uma capacidade ali que supere a capacidade de Deus atuando na vida do ser humano. Aqueles que tiverem fé, aqueles que tiverem coragem, aqueles que submeterem-se a Deus, cumprirão a ordem de Jesus. Jesus, ele nos chama a desafios, e muitas vezes nós pensamos que está lá atrás no passado, como aconteceu lá em Mateus 10:8. Mas esses desafios, eles ainda estão à disposição dos crentes em Cristo Jesus e à disposição daqueles que necessitam. Há pessoas lá fora e aqui dentro que precisam ser curadas. Há pessoas que precisam serem ressuscitadas espiritualmente. E se for da vontade de Deus, até fisicamente, porque há poder em Deus, não é a oração de ninguém, é o poder de Deus manifesto, que ressuscita mortos. Há poder no Senhor para transformar vidas e corações. Há poder no Senhor para expulsar demônios, e os crentes serão instrumentos para isso. Porque é um poder que não é dele, é um poder que tem o nome do Senhor Jesus. E aqueles que participam disso vão ficar maravilhados, aqueles que recebem essas bênçãos vão ficar maravilhados, mas tudo é para a glória de Deus. Tudo é fruto da graça e misericórdia de Deus. Ninguém é digno de nada. Tudo é uma oportunidade que o Senhor nos dá a cada um de nós, bem como aquele que necessita. Há um poder imenso na vida de um cristão fiel, irmãos. Mas ele precisa reconhecer a sua pobreza espiritual. Ele precisa entender a sua necessidade de Deus, de viver em comunhão com Deus. Não é só naquele momento em que ele vai lá entrar numa batalha espiritual. Peraí, deixa eu me ajoelhar aqui, pedir perdão e misericórdia ao Senhor. Porque quando ele chegar lá, a história dele de pecado, sem pedido de perdão, é jogada na cara. O demônio, ele fala, ele mostra, está em pecado, vive no erro, e quer fazer graça aqui agora. O cristão, ele precisa viver compromissado, porque há uma missão que é a todo instante em sua vida. Os crentes, segundo a vontade de Deus, experimentarão o poder de Deus primeiramente em suas vidas, transformando, libertando, fazendo com que as suas convicções, aquilo que ele acha ser certo, possa ser mudado para aquilo que o Senhor fala em sua palavra. Não sou eu, precisa ser Deus. Não é aquilo que eu acho, mas precisa ser aquilo que Deus revela para a minha vida. Por isso o crente ora, por isso o crente estuda a palavra de Deus e tem a palavra de Deus como a única regra de fé e prática. Há um enorme potencial na vida do cristão, mas ele precisa ser humilde, reconhecer suas deficiências e confiar em Deus e no poder imensurável de Deus. Aquele que ele chama, ele capacita para fazer a sua obra. Por último, meus irmãos, lembrei agora de uma situação para que possa ilustrar e gravar aquilo que nós precisamos ser. Quem é da década de 80 aí? Passou pela década de 80? É melhor fazer a pergunta ao contrário, né? Quem não passou pela década de 80? Levanta a mão aí. Ah, isso aí. Os irmãos estão lembrados dos ônibus que tinham na década de 80 lá, né? O 842, esses ônibus aí, né? Os ônibus eram uma tristeza. Se vocês veem o ônibus correndo hoje aí,
Os ônibus levavam uma eternidade para sair daqui desse ponto e chegar no centro de Campo Grande. Era uma lerdeza terrível. E um dia, uma mãe de uma colega, ela resolveu dar carona para a gente ir para a escola. Eu estudava no sábado. Irmãos, foi uma luta. Porque ela passava a primeira para sair, passava a segunda e não passava dessa marcha. Os ônibus passavam por ela, irmãos. Quem é dessa época sabe que era uma vergonha quando o ônibus ultrapassava o carro. Os ônibus tudo passavam por ela. E chegou um momento em que uma carroça passou por ela. O que eu entendi, irmãos, era novo, mas o que eu entendi é que ela era habilitada, mas ela não tinha habilidade. O cristão, irmãos, o crente, ele não pode ser só habilitado, ele não pode ser só membro da igreja, ele não pode ter o seu nome arrolado como membro da igreja somente, ele não pode simplesmente dizer eu pertenço à igreja tal, à denominação tal. Ele tem que desenvolver a habilidade de cristão, porque senão ele passa vergonha. Satanás passa toda hora por ele, vai e volta e fala ainda, paz, o que você está fazendo, rapaz? Tu não sabe de nada. Ele precisa crescer e desenvolver-se. O crente não pode ser somente um cristão nominal. Ele tem que ser um cristão na prática. A ponto de Satanás olhar e ver, ali vai um cristão. A ponto dele chegar num lugar e as pessoas saberem que ali tem um cristão. Ele não pode ser um agente secreto na escola, no trabalho. Ele tem que se comportar como tal. E aí ele vai desenvolver habilidades que estão lá como os frutos do Espírito, o amor. Ele vai ter amor pelas pessoas, o amor de Cristo, ele vai compartilhar com as pessoas, ele vai ter alegria, ou seja, satisfação do Senhor. E nos tempos difíceis, ele continua ainda se alegrando no Senhor. A paz de Cristo no coração dele. Querido, muitas pessoas acham, eu não tenho paz, porque na minha família é uma tribulação só. Eu não tenho paz, porque no meu trabalho, meu chefe é uma perturbação. Eu não tenho paz, porque os meus amigos não me permitem viver a paz. A paz não está lá fora, a paz precisa estar aqui dentro, que é Cristo no nosso coração. O mundo, ele sempre vai tentar trazer a dificuldade para nós, mas se temos a paz de Cristo no nosso coração, ficamos tristes, ficamos chateados, mas sabemos que o Senhor tem muito mais a dar a nós do que o mundo e o inimigo para tirar. Há nele a paciência, a longanimidade, ou seja, capacidade para suportar as provações, manter a calma. Ele não é explosivo, ele não é uma pessoa que sai falando tudo e qualquer coisa, aí fala, me arrependi. Não, o Espírito Santo trava ele, fecha a boca dele, coloca essa maldita na prisão, não permite que fale aquilo que precisa falar, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus vai naquele instante falar, cala a boca. Há nele bondade, o desejo de fazer o bem, de viver de uma forma íntegra. Há nele fidelidade, ou seja, fé no Senhor. Ele sabe que em Cristo há tudo que ele necessita. Nele há mansidão, ou seja, ele é uma pessoa doce, ela é uma pessoa doce, humilde, oposta à agressividade. Eu não sou assim. Peça ao Senhor, porque você pede ao Senhor emprego, você pede ao Senhor para te ajudar nas suas dívidas, pede ao Senhor para curar as suas feridas. Por que não pede mansidão? Por que não pede mansidão? Pede ao Senhor domínio próprio, ou seja, autocontrole, capacidade de controlar os seus desejos, as suas emoções. E aí nós nos orgulharemos, irmãos.
não do que nós somos, mas do que Cristo fez na nossa vida. Se teremos algo para orgulharmos, não será em nós mesmos, mas na ação de Cristo sobre as nossas vidas. Se temos algo para celebrar, não é nas nossas conquistas, mas acima de tudo naquilo que Cristo conquistou para cada um de nós, que é a salvação da nossa alma. Pela graça somos salvos. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Então encerra essa mensagem te perguntando: está disposto a se negar? Os adolescentes que vão se batizar estão prontos para se negar todos os dias? Então siga o Senhor. O cristão que ama o Senhor é influenciado por Deus e influencia a sua volta com o poder de Deus manifesto em sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão, faça isso enquanto é tempo. Se você ainda não entregou o teu coração para o Senhor Jesus, porque você está em dúvida daquilo que vai acontecer na tua vida, não tenha dúvida, simplesmente se entregue, você verá que o melhor Deus preparou para a tua vida. Amém. Oremos. Amado Deus, te agradeço, Pai, pela tua palavra ministrada. Que o Senhor continue atuando durante este culto e falando ao coração de todos. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém.
está com as lamparinas acesas? Levante sua mão. Quem está preparado para dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Quantos aqui são salvos, são redimidos, são lavados pelo sangue de Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Fala: eu sou salvo. Eu estou aguardando o Senhor Jesus. Aleluia. Minhas mãos
Cristo, Deus eterno, Pai glorioso. Nós somos gratos, ó Deus, pelo dom da vida, por ter conservado, conservas, ó Deus, a vida da tua filha Natália. Que ela continue, Deus, no propósito firme de fazer a tua vontade, com a sua mente, seu coração, projetos de vida. Que em tudo, Deus, ela sinta o teu mover, ó Deus, a seu favor. Fica, Pai, com Jesus oferta, dando em tuas mãos, para que a cada dia, Deus, a gente possa ter essa alegria de devolver aquilo que não nos pertence, mas é do Senhor. Fica com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção. Senta aqui para você prestar atenção no que vai acontecer. Para de gritar, fala abaixo. Vovó, você está vendo? Irmãos, eu também quero dar um recado para os irmãos que forem tirar foto, só tomar cuidado para não atrapalhar os irmãos de verem também. Vai ter um irmão responsável gravando e tirando foto, e depois a gente vai estar compartilhando com os irmãos também essas fotos e os vídeos, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Presta atenção. Gabriel, Presta você conhece o perdão de Cristo? Você aceita o Senhor como Salvador pessoal, para que você tenha seus pecados perdoados e viva em novidade de vida. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo assim, Fica à direita. A gente vai ter que Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Larissa, você reconhece a necessidade de perdão dos seus pecados? Você reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? A remissão dos seus pecados, para que você viva em novidade de vida. Eu batizo em nome
Vai de novo. Mesmo sendo assim, ó libertador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou fraco, se eu sou para a remissão dos seus pecados, para que você viva em nome da Deus, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Elis. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra
de adoração. Eu convido você, não é olhar para o seu irmão que está do seu lado, não. Feche seus olhos. Se você quiser, você erga suas mãos. Se você quiser, você fica sentadinho aí. Mas ele conosco nesse momento de adoração. O Espírito do Senhor, ele passeia aqui no meio desse povo aqui. Amém? Nós sentimos esse momento. E eu convido a você a louvar esse louvor que fala lindo no momento. Não é
graça redentora do Senhor Jesus. Aleluia. Eu
A igreja não sentar. Amados irmãos, as Escrituras nos ensinam que a igreja é um corpo e um exército. Ela tem como cabeça o capitão, o Senhor Jesus Cristo. O plano de Deus consiste em ajuntar em um mesmo rebanho todos os nascidos de novo, a fim de manter firmes os crentes e pregar o Evangelho ao que ainda não creu em Cristo. É dever dos membros procurar a paz e a unidade da igreja, levando as cargas uns dos outros, socorrendo-se mutuamente, sendo fiéis à igreja de Cristo e contribuindo para o desenvolvimento dela. Quero convidar para subir ao púlpito Enzo, Gabriele, Júlia, Larissa, Letícia. Vocês já fizeram profissão pública de fé e confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da alma de vocês. Foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e foram recomendados pelo corpo oficial da igreja para serem admitidos como membros. Vocês prometem agora viver uma vida santa como fiéis seguidores de Cristo e contribuir para a paz, a prosperidade e a unidade da igreja? Sim. Sendo assim, nós nos recebemos como membros desta igreja com os privilégios e deveres próprios da família espiritual. Que Deus abençoe vocês. Quero convidar, vir à frente, entregar os certificados. Algumas pessoas são especiais e de alguma forma participou da história desses jovens. E essas pessoas foram escolhidas por eles para entregar esse certificado de batismo. Eu vou ler só o primeiro e em seguida só vou chamar as pessoas que vão entregar. Certificado de batismo, de sorte que estamos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, 4. A primeira igreja batista em Vilhena certifica que Gabriela, Júlia, Enzo, Larissa, Letícia, esqueceu? Não? Crendo e obedecendo as Sagradas Escrituras, seguindo a ordenança de Jesus Cristo, foi batizado nesta igreja sob pública profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 5 de abril de 2026. Quero convidar para entregar o certificado da Gabriele, o Brian. Da Júlia, a Isabela. Do Enzo são duas. A irmã Márcia e a Marilene. Aleluia, por favor.
Larissa, irmão Paulo. E a Letícia. Seus pais, o Érico e o Luciano. Mas todo obreiro precisa de ferramentas. E o crente, ele precisa de Bíblia. Nesse instante, nós estaremos fazendo a entrega de Bíblias para vocês. Não só como lembrança, mas que possa ser usado por vocês. Eu vou convidar para entregar a Bíblia do Enzo a nossa irmã Maria de Lourdes. Ajude. Márcia. Cadê a nossa? Enzo, por favor. Espaço aqui na frente. Isso. Fica aqui, ó. Pode ficar aqui abaixo. Okay? Vem, irmã, fica aqui comigo. A irmã Gabriele, o irmão José Nogueira. A irmã Júlia, a irmã Maria José, Márcia, eu vou pedir que você fique representando a irmã Maria aqui na frente, tá? A Larissa, a irmã Aura. Ajuda aí. Eu vou pedir a irmã Manuelina também. Irmã Manuelina. Posso entregar a Bíblia da Letícia. Se puder se colocar aqui na frente para tirar a foto. Vou pedir à igreja que se coloque de pé. Bom, José, por favor, fique aqui. Fica aqui para tirar uma foto da irmã aqui também. Peço à igreja que levante as suas mãos em direção aos nossos irmãos e abençoe a vida deles. Pai eterno, não diremos que uma jornada iniciou agora, porque essa jornada se iniciou quando eles aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da alma deles. Mas eu te peço que o Senhor guarde os passos deles, que aonde eles estiverem, eles possam ser guardados pelo Senhor, que a mente deles seja a mente do Senhor, que o Senhor esteja atuando de forma com que aonde eles estiverem, a tua presença gloriosa seja sentido, ó Deus. Que eles possam viver uma vida de amor, de comunhão e de crescimento espiritual. Abençoe a vida desses jovens e os torne, ó Deus, canal de bênção em suas vidas, para que eles possam abençoar suas famílias, para que eles possam abençoar a sociedade
para que eles possam ser bênção para o teu reino. São essas bênçãos que nós te rogamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus diz: amém. Amém. Que Deus abençoe. A igreja pode sentar. Podem convencer. 1 Coríntios, os diáconos já podem se aprontar já. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 ao 29, a palavra de Deus diz o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Amado Deus, abençoe este momento em que estaremos celebrando a ceia do Senhor. Que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados em palavras, pensamentos e ações. Mas acima de tudo, ó Deus, transforme o nosso coração. Que nós possamos ter amor à Tua palavra e cumprir a Tua vontade. Que tudo aquilo que nós outrora cometemos de pecado em nossas vidas, que nós possamos ser vigilantes, pois estamos de pé graças ao Senhor, mas que nós possamos estar atentos para que nós não venhamos cair. E tudo isso, Deus, precisamos da ação do Senhor. Portanto, Deus, abençoe-nos com a Tua presença neste momento. Eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse é o momento da celebração da ceia do Senhor. E todos aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, estão em comunhão com a sua igreja, já desceram as águas batismais. A esses, quando os diáconos passarem, queiram se colocar de pé e assim receberão o pão e o cálice. Feliz,
com o seu cálice, irmão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória ao Senhor. Misericordioso Deus, ó meu Senhor, meu Jesus, eu me emociono a lembrar as orações da nossa saudosa irmã Elenita, Pai, que muitas vezes chorando orava, Pai, mas de alegria, pois lembrava da onde o Senhor tinha tirado, lembrava, Pai, da sua grande misericórdia, Deus, porque nós vagamos, Deus, na perdição do nosso pecado. Nós vagamos, ó Deus, na nossa presunção de acharmos que somos suficientes. Nós vagamos, ó Deus, perdidos, ó Pai, de compra o matadouro, achando que nós podemos livrar a nós mesmos, ó Pai, vivendo da forma que achamos ser melhor, ó Pai. Mas o Senhor nos ensinou que não há tempo perdido, causa perdida. O Senhor morreu para aqueles que possam se arrepender a qualquer momento, a qualquer tempo, independente do que tenham vivido. Foi o seu corpo que foi partido, foi o seu sangue que foi derramado em favor de nós, do Pai. Então eu sou grato a Ti, ó Deus, eu peço por todas as almas, por todas as vidas, ó Pai, que o Seu Espírito Santo possa estar agindo, Deus, e que não possamos mendigar a atenção de homens, ó Pai, que não precisamos mendigar
mendigar amor de homens, ó Pai, que não precisamos mendigar a favor de homens, Senhor Deus, pois o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o Todo-Poderoso, e o Senhor nos ama, o Senhor nos amou, e a manifestação desse amor foi seu Filho Jesus naquela cruz, ó Pai. Então eu imploro, perdoa os nossos pecados, ó Pai, converte esses corações, em nome de Jesus, amém e amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Bebamos todos do cálice. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um aqui presente nesta noite. E que teu Santo Espírito passeie no meio da tua igreja, Deus. Nós sabemos que aqui existe um coração sedento da tua palavra. E que as pessoas que entraram aqui, Senhor Deus, com dúvidas, Senhor Deus, milagres, que o Senhor possa estar indo de encontro ao coração de cada uma dessas pessoas desta noite. Nós sabemos que saímos aqui totalmente diferente da maneira que entramos, porque o teu Santo Espírito nos mostrou, Senhor Deus, o caminho que devemos seguir. Que esses jovens, Senhor Deus, que fizeram esse gesto de ser batizados esta noite, que eles possam constantemente lembrar da tua presença na vida deles. Senhor Deus, toma conta da vida deles, Senhor Deus, porque nesse mundo mal, eles são tão pisados, Senhor Deus, mas que o seu poder, o teu Santo Espírito possa blindar a cada um, Senhor Deus, que eles possam ser missionários, Senhor Deus, evangelistas, levitas na sua casa, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor levantou pessoas, Senhor Deus. Nós não sabemos o dom de cada um, mas o Senhor sabe aonde será usado o dom dos seus filhos, Senhor Deus. E eles possam, a cada dia da sua vida, lembrar que o Senhor é o Senhor da sua vida. E que eles possam ser prósperos na sua vida material, na sua vida espiritual, em qualquer lugar onde eles estejam, que eles possam ser sal e luz da tua presença. E aonde colocar a planta dos seus pés, eles possam fazer a diferença, Deus. E esse momento que nós lembramos da sua morte e ressurreição, que possamos estar com os nossos ouvidos, Deus, atentos a tudo aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações ainda nessa noite. E que ao deitar, Senhor Deus, se ainda não tivermos um encontro contigo, possamos ter um encontro real com o Senhor e entregar as nossas vidas a cada dia em tuas mãos. Eu te agradeço por tudo. Todos os visitantes que aqui entrarem em tuas mãos, que eles possam se sentir bem no nosso meio e que eles possam aqui retornar para ouvir um pouco mais da tua palavra. Eu te peço e agradeço, não que mereço, mas em nome do Senhor Jesus, e viveremos para todo sempre. Amém. Amado Deus, abençoe o teu povo, Pai. Leve cada um para os seus lares, debaixo da tua paz e da tua proteção. E durante a semana, Deus, que eles possam fazer com que a tua palavra possa ser aplicada no seu dia a dia. Torne o teu povo abençoador de vidas, ó Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja Batista, seja com a igreja aqui reunida nesta noite, e seja com todo o teu povo espalhado por toda a face da terra, Deus. São essas bênçãos que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero agradecer de todo o coração por você ter aceito o convite desses adolescentes, por você estar conosco nesta noite, mas acima de tudo, pelo privilégio de nós nesta noite juntos estarmos adorando ao nosso Deus. Que Deus te dê uma semana de paz, que Deus te dê uma semana de vitória. Após eles terminarem, peço que você não vá embora,
mas que você se dirija aos fundos da igreja, no qual eles prepararam um lanche para vocês. Que Deus abençoe e uma boa noite a todos.